Olá, povo de Deus, segunda-feira da sexta semana do Tempo Comum, 14 de fevereiro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir da carta de Tiago 1, de 1 a 11, Marcos 8, de 11 a 13. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que vivem na dispersão. Saudações. Quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições. E ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos. O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação. Pois há de passar como a erva, a flor da erva, com efeito, basta que surja o sol com seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor, desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio dos seus negócios. Essa semana a passaremos na companhia de Tiago. E hoje aparece a chave de leitura para todo o texto. A crítica à pessoa de duas almas, bipsique em grego. Sempre aparece essa contradição por trás das críticas do texto. Porém, só de falar de Tiago já temos uma questão pela frente. Qual Tiago? O Tiago, filho de Alfeu e apóstolo, que aparece em Mateus 10, 3? O Tiago, filho de Zebedeu e apóstolo, que vemos em Marcos 5, 37? Ou o Tiago menor, cujas referências estão em Marcos 15, 40, filho de outra Maria em Mateus 28, 1, que é irmã da mãe de Cristo, como aparece em João 19, 25, considerado o irmão do Senhor em Gálatas 1, 19. Portanto, temos 3 Tiagos. E se atribui comumente nossa carta ao chamado irmão do Senhor. Porém, não há consenso. Interessante também observar a referência aos destinatários da carta, como vemos no início. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que vivem na dispersão. Que 12 tribos são essas? Michel Trimal, era professor de exegese no Instituto Católico de Paris, apresenta-nos uma hipótese muito interessante. Diz ele, lendo a carta toda de um só fôlego, podemos perguntar-nos se lemos uma carta apostólica, um escrito mesmo do Segundo Testamento. De passagem, encontramos Abraão, a prostituta Raabe, os profetas e Elias, mas Jesus quase não aparece. Somente no endereço da carta, no nosso texto de hoje, e em Tiago 2:1, portanto, 2 vezes só. Mais ainda, a assembleia cultual é chamada de sinagoga, em 2:2. Impressionados com essa constatação, alguns viram nesse texto um escrito judaico, atribuído ao patriarca Jacobus e dirigido às 12 tribos, isto é, aos seus 12 filhos, dispersos pelo mundo da época. Segundo eles, teria sido suficiente acrescentar Senhor Jesus Cristo em 2 passagens, que de fato podem ser lidas sem a menção de Jesus
e traduzir Jacobus por Tiago, para fazer dele um escrito cristão. Lembrando que os franceses, Jacobus, Jacques, que nós traduzimos aqui por Tiago. Por tudo isso, se vê que a carta que vamos ler esta semana toda não é de fácil interpretação, mas vamos contextualizando-a e aproveitando de suas reflexões que são muito pertinentes. Se Jesus é pouco citado, o eco de seu ensinamento se faz ouvir em toda a carta, trazendo para nós uma certeza. O verdadeiro autor da carta é um judeu de origem grega, do final do primeiro século, e a escreveu entre 80 e 100. Nosso texto de hoje deixa claro que a mensagem da carta é para todos os cristãos dispersos em meios pagãos, que em geral lhes são hostis. A carta procura animá-los e sustentá-los no testemunho. O cristão se alegra não por ter provações, mas porque elas o ajudam a descobrir o sentido e o valor do testemunho de sua fidelidade a Deus e a Jesus Cristo. A provação, na verdade, abala o entusiasmo infantil, romântico, descompromissado, fazendo o cristão perceber que a fé é compromisso que exige sérias transformações na pessoa e no contexto social que ela vive. O texto ainda nos fala da sabedoria como exercício do discernimento, como capacidade de perceber o que é mais importante fazer dentro das diversas situações. Por fim, o texto deixa claro que as comunidades cristãs são formadas de pobres e ricos convertidos, como Zaqueu, por exemplo. Os pobres devem orgulhar-se de sua condição modesta, que os deixa em melhores condições para compreender o Evangelho. E ao entrar na comunidade, os ricos devem estar dispostos a perder o seu status social e prestígio junto a outros ricos, pois abrem mão de sua riqueza para dividir seus bens com os pobres. Marcos 8, de 11 a 13. Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus e, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a essa gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Jesus se recusa a dar espetáculo para provar que ele é o Messias. Quem quiser comprovar sua identidade deve segui-lo e observar o que ele fala e faz. Sua vida já é o grande sinal. Marcos nos diz que, ao pedido dos fariseus que Jesus lhes desse um sinal do céu, Jesus deu um suspiro profundo. É evidente que Jesus gostaria que os fariseus trilhassem outro caminho, mas foi compreendendo que não adiantava nada argumentar com eles. Quantas vezes percebemos nós também que, diante de algumas pessoas, o melhor que podemos fazer é isso mesmo: suspirar profundamente, para não agredir, mas ter a coragem de pegar a barca e ir para outra margem. Na sociedade atual, conhecida como sociedade da pós-verdade, os argumentos racionais contam pouco. É muito comum uma pessoa receber uma notícia falsa, com evidente aparência de falsa, mas se tal notícia combina com o que a pessoa tem na sua cabeça, para ela, magicamente se transforma em verdade, na sua verdade. E mais, vivemos enfeitiçados pelo poder da mídia, das redes sociais, do mundo virtual. Preferimos crer numa mentira transmitida virtualmente que numa verdade que nos vem do mundo real. Nesse contexto, os sinais podem ser até evidentes, mas se não combinarem com minha ideologia, de nada valem.
Jesus já tinha percebido que os fariseus não se convenceriam, nem mesmo se um morto ressuscitasse. Daí sua decisão de subir na barca e ir para outra margem. Que tenhamos coragem também de tomar nossa barca rumo a outras margens, quando nos deparamos com situações similares. Em outras margens, quem sabe, poderemos encontrar pistas de superação. E é nesse contexto que Jesus vai alertar os discípulos que se cuidem do fermento dos fariseus, pois eles também não tinham entendido o sinal dos pães. Um beijo no seu coração.